Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Juízes, capítulo 6. Eu vou dar início ao versículo 11, tá? Do versículo 11, vamos discorrendo e compreendendo o que o Senhor quer nos trazer essa noite. Convido a vocês a me acompanharem nessa leitura, que diz assim, ó. Aqui está falando sobre Gideão, tá? Aqui nós vamos falar hoje sobre um pouco sobre Gideão. Eu quero trazer durante esses dias a história de Gideão, para nós podermos tirar aqui muitos aprendizados através da vida dele. E aí eu dou início em Juízes, capítulo 6, eu dou início ao verso 11, que diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Os medianitas eram inimigos ali daquele povo, né, de Israel. Eles eram inimigos, e tudo que eles plantavam, né, eles iam lá e roubavam, tiravam tudo, né, daquelas pessoas. E ali estava Gideão. Gideão estava malhando trigo, né, para pôr a salvo daqueles medianitas. Então, no verso 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Ele estava ali com medo dos medianitas e o anjo do Senhor lhe apareceu. E ali o Senhor declara: O Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão, se ele fosse tão valente, ele estava ali malhando aquele trigo para esconder dos medianitas? Mas o Senhor declarou o que para ele? Que ele era homem valente, né? E aqui traz uma história para gente de reflexão, que aos nossos olhos nós somos vistos até mesmo como medrosos, mas Deus não vê como o homem vê. Deus não nos vê como nós nos vemos. Gideão estava amedrontado, porém o anjo do Senhor se apresentou a ele e chamou ele de quê? Homem valente. E aí, no verso 13 diz assim: Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, Senhor, nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. O Senhor chamou Gideão de homem valente e falou que era com ele. E ele já veio com uma carga de murmurações. Ele já foi murmurando, já foi questionando. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Gideão fez tantas reclamações ali, tantos, né? Porque ele começou a questionar. Ele começou a entrar no argumento com o Senhor de perguntas, falando: se o Senhor é conosco, por que está nos sucedendo isso? Mas por quê? Porque o Senhor em cima falou que era com ele. O Senhor é contigo, homem valente. E aí ele entrou numa base de questionamento com o Senhor. Se o Senhor é conosco, então por que está dito?
Porém agora, Senhor, nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. O Senhor chamou Gideão de homem valente e falou que era com ele. E ele já veio com uma carga de murmurações. Ele já foi murmurando, já foi questionando. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Gideão fez tantas reclamações ali, tantos, né? Porque ele começou a questionar. Ele começou a entrar no argumento com o Senhor de perguntas, falando: se o Senhor é conosco, por que está nos sucedendo isso? Mas por quê? Porque o Senhor em cima falou que era com ele. O Senhor é contigo, homem valente. E aí ele entrou numa base de questionamento com o Senhor. Se o Senhor é conosco, então por que está acontecendo isso? Por que está ocorrendo aquilo? Ele já indagou que o povo do passado, né? O povo do passado falava que Deus dava escape. Porém aqui, Gideão estava sendo chamado para um grande desafio, que vamos ver mais na frente. Ele estava sendo chamado para um desafio. Oi, Adriele, boa noite. Seja bem-vinda, a paz do Senhor. Então, na medida que o Senhor chamou ele, falou que era com ele, ele questionou. Ele questionou. Então, em cima do questionamento, o Senhor não argumentou. O Senhor só falou para ele: vai nessa tua força e livra da mão dos medianitas, o povo de Israel. O Senhor precisou responder? Não, porque todavia, se Gideão até aqui não sabia o que o Senhor fazia para o povo do passado, ele esqueceu que Deus não dava nada na mão deles sem o esforço deles, né? Então ele falou: vai nessa tua força, livra Israel dos medianitas, que eu vou te mostrar que eu estou contigo. Não é verdade? Foi o que o Senhor falou até aqui. Respondeu a ele, questionou para ele. E no verso 15, Gideão responde: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Oh, papai! Quantas vezes temos a cabeça de Gideão? Questionamos por que estamos sem emprego, questionamos por que nosso casamento está ruim, questionamos por que nossos filhos estão em caminhos errados, e quando o Senhor fala assim: eu sou contigo, vai nessa tua força, a gente fala que é fraco. Como podemos ser assim? Gideão tinha prova ali, porque desde a hora que o Senhor, o anjo do Senhor, visitou a ele, ele já veio falando que ele era homem valente. Ele já veio falando que estava com ele. E aqui no verso 15, Gideão se acovarda. Gideão fez tanta pergunta do povo do passado, se ele estava assim desse jeito, porque o Senhor estava permitindo. E quando o Senhor convida ele para fazer a parte dele, vai nessa tua força, ele questiona: eu, o menor, o mais pobre? Então, para que ele fez tanta pergunta a Deus? Não faça pergunta ao Senhor, porque Ele vai te responder. Mas Ele não vai te dar a resposta para você ficar sentado ou sentada, não. Ele vai fazer você agir. Ele vai falar para você:
eu sou contigo, vai nessa tua força, a gente fala que é fraco. Como podemos ser assim? Gideão tinha prova ali porque desde a hora que o anjo do Senhor visitou a ele já veio falando que ele era homem valente. Ele já veio falando que estava com ele. E aqui no verso 15, Gideão se acovarda. Gideão fez tanta pergunta do povo do passado, se ele estava assim desse jeito, porque o Senhor estava permitindo. E quando o Senhor convida ele para fazer a parte dele, vai nessa tua força, ele questiona. Eu, o menor, o mais pobre. Então, para que ele fez tanta pergunta a Deus? Não faça pergunta ao Senhor, porque Ele vai te responder. Mas Ele não vai te dar a resposta para você ficar sentado ou sentada, não. Ele vai fazer você agir. Ele vai falar para você: vai nessa tua força, porque eu estou contigo. Porque Deus não faz o que nós fazemos. O que nós podemos fazer, Ele não faz. Deus, Ele é grande. Deus, Ele é poderoso. Ele faz o impossível, né? E aqui ele deu uma série de desculpas ao Senhor. Mas o Senhor falou para ele. No verso 16, tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Porque acima, no capítulo 6, no verso 1 até o 10, nós vemos que eles eram oprimidos. Eles eram oprimidos. Quantas pessoas estão sendo oprimidas pelo pecado, pela dor? Natália, qual é o chamado de Deus para minha vida? Uma grande missionária. Você tem um chamado de missão, de testemunha. O Senhor já nos levanta, Natália, como testemunha dele. Na medida que recebemos, nós damos. Eu creio que é um chamado muito grande e muito lindo, que fará diferença em muitas vidas. Assim como Gideão foi chamado, o Senhor te chama nesse momento, Natália. Abrace essa causa e não desista, porque quando o Senhor nos levanta, Ele nos levanta para grandes missões. Não importa se não somos corajosos, porque Gideão não era corajoso. Gideão era medroso. Boa noite, Rosiméria. A paz do Senhor, seja bem-vinda. Gideão era medroso. Portanto, que ele questionou o anjo do Senhor ali, que tantos livramentos ele deu, que foi o próprio Senhor, que ele estava falando com o próprio Senhor. Márcio, boa noite, seja bem-vindo. Estamos aqui falando sobre Gideão. O tema é Vai nessa tua força, que se encontra lá em Juízes capítulo 6, tá? Se quiser nos acompanhar. Então, Deus não chama os corajosos. Deus, ele vai lá buscar os frágeis, os medrosos, porque não é pela nossa força. E o Senhor aqui no verso 16 tornou-lhe a falar que era com ele. Falou que era com ele. Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas, como se fosse um só homem. Ou seja, se Gideão visse um medianita, ele acharia que daria conta, não é verdade? Ele ia olhar e ia falar assim: isso aí é palho para mim. Eu mesmo dou um jeito nele. Mas eles eram grandes. Eram muitos. Porém, o Senhor chamou Gideão. Vamos continuar. E ele novamente respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Oh, misericórdia.
como nós somos. Eu sou contigo. Vai nessa tua força, a gente fala que é fraco. Como podemos ser assim? Gideão tinha prova ali porque desde a hora que o anjo do Senhor visitou a ele já veio falando que ele era homem valente. Ele já veio falando que estava com ele. E aqui no verso 15, Gideão se acovarda. Gideão fez tanta pergunta do povo do passado, se ele estava assim desse jeito, porque o Senhor estava permitindo. E quando o Senhor convida ele para fazer a parte dele, vai nessa tua força, ele questiona. Eu, o menor, o mais pobre. Então, para que ele fez tanta pergunta a Deus? Não faça pergunta ao Senhor, porque Ele vai te responder. Mas Ele não vai te dar a resposta para você ficar sentado ou sentada, não. Ele vai fazer você agir. Ele vai falar para você: vai nessa tua força, porque eu estou contigo. Porque Deus não faz o que nós fazemos. O que nós podemos fazer, Ele não faz. Deus, Ele é grande. Deus, Ele é poderoso. Ele faz o impossível, né? E aqui ele deu uma série de desculpas ao Senhor. Mas o Senhor falou para ele. No verso 16, tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Porque acima, no capítulo 6, no verso 1 até o 10, nós vemos que eles eram oprimidos. Eles eram oprimidos. Quantas pessoas estão sendo oprimidas pelo pecado, pela dor? Natália, qual é o chamado de Deus para minha vida? Uma grande missionária. Você tem um chamado de missão, de testemunha. O Senhor já nos levanta, Natália, como testemunha dele. Na medida que recebemos, nós damos. Eu creio que é um chamado muito grande e muito lindo, que fará diferença em muitas vidas. Assim como Gideão foi chamado, o Senhor te chama nesse momento, Natália. Abrace essa causa e não desista, porque quando o Senhor nos levanta, Ele nos levanta para grandes missões. Não importa se não somos corajosos, porque Gideão não era corajoso. Gideão era medroso. Boa noite, Rosiméria. A paz do Senhor, seja bem-vinda. Gideão era medroso. Portanto, que ele questionou o anjo do Senhor ali, que tantos livramentos ele deu, que foi o próprio Senhor, que ele estava falando com o próprio Senhor. Márcio, boa noite, seja bem-vindo. Estamos aqui falando sobre Gideão. O tema é Vai nessa tua força, que se encontra lá em Juízes capítulo 6, tá? Se quiser nos acompanhar. Então, Deus não chama os corajosos. Deus, ele vai lá buscar os frágeis, os medrosos, porque não é pela nossa força. E o Senhor aqui no verso 16 tornou-lhe a falar que era com ele. Falou que era com ele. Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas, como se fosse um só homem. Ou seja, se Gideão visse um medianita, ele acharia que daria conta, não é verdade? Ele ia olhar e ia falar assim: isso aí é palha para mim. Eu mesmo dou um jeito nele. Mas eles eram grandes. Eram muitos. Porém, o Senhor chamou Gideão. Vamos continuar. E ele novamente respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas.
Oh, misericórdia! Como nós somos dito, porém agora, Senhor, nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. O Senhor chamou Gideão de homem valente e falou que era com ele. E ele já veio com uma carga de murmurações. Ele já foi murmurando, já foi questionando. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Gideão fez tantas reclamações ali, tantos, né? Porque ele começou a questionar. Ele começou a entrar no argumento com o Senhor de perguntas, falando: se o Senhor é conosco, por que está nos sucedendo isso? Mas por quê? Porque o Senhor em cima falou que era com ele. O Senhor é contigo, homem valente. E aí ele entrou numa base de questionamento com o Senhor. Se o Senhor é conosco, então por que está acontecendo isso? Por que está ocorrendo aquilo? Ele já indagou que o povo do passado, né? O povo do passado falava que Deus dava escape. Porém aqui, Gideão estava sendo chamado para um grande desafio, que vamos ver mais na frente. Ele estava sendo chamado para um desafio. Oi, Adriele, boa noite. Seja bem-vinda, a paz do Senhor. Então, na medida que o Senhor chamou ele, falou que era com ele, ele questionou. Ele questionou. Então, em cima do questionamento, o Senhor não argumentou. O Senhor só falou para ele: vai nessa tua força e livra da mão dos medianitas, o povo de Israel. O Senhor precisou responder? Não, porque todavia, se Gideão até aqui não sabia o que o Senhor fazia para o povo do passado, ele esqueceu que Deus não dava nada na mão deles sem o esforço deles, né? Então ele falou: vai nessa tua força, livra Israel dos medianitas, que eu vou te mostrar que eu estou contigo. Não é verdade? Foi o que o Senhor falou até aqui. Respondeu a ele, questionou para ele. E no verso 15, Gideão responde: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Oh, papai! Quantas vezes temos a cabeça de Gideão? Questionamos por que estamos sem emprego, questionamos por que nosso casamento está ruim, questionamos por que nossos filhos estão em caminhos errados, e quando o Senhor fala assim: eu sou contigo, vai nessa tua força, a gente fala que é fraco. Como podemos ser assim? Gideão tinha prova ali, porque desde a hora que o Senhor, o anjo do Senhor, visitou a ele, ele já veio falando que ele era homem valente. Ele já veio falando que estava com ele. E aqui no verso 15, Gideão se acovarda. Gideão fez tanta pergunta do povo do passado, se ele estava assim desse jeito, porque o Senhor estava permitindo. E quando o Senhor convida ele para fazer a parte dele, vai nessa tua força, ele questiona: eu, o menor, o mais pobre? Então, para que ele fez tanta pergunta a Deus? Não faça pergunta ao Senhor, porque Ele vai te responder. Mas Ele não vai te dar a resposta para você ficar sentado ou sentada, não.
Ele vai fazer você agir. Ele vai falar para você: contigo, homem valente. Mas Gideão, se ele fosse tão valente, ele estava ali malhando aquele trigo para esconder dos medianitas? Mas o Senhor declarou o que para ele? Que ele era homem valente, né? E aqui traz uma história para gente de reflexão, que aos nossos olhos nós somos vistos até mesmo como medrosos, mas Deus não vê como o homem vê. Deus não nos vê como nós nos vemos. Gideão estava amedrontado, porém o anjo do Senhor se apresentou a ele e chamou ele de quê? Homem valente. E aí, no verso 13 diz assim: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, Senhor, nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. O Senhor chamou Gideão de homem valente e falou que era com ele. E ele já veio com uma carga de murmurações. Ele já foi murmurando, já foi questionando. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Gideão fez tantas reclamações ali, tantos, né? Porque ele começou a questionar. Ele começou a entrar no argumento com o Senhor de perguntas, falando: se o Senhor é conosco, por que está nos sucedendo isso? Mas por quê? Porque o Senhor em cima falou que era com ele. O Senhor é contigo, homem valente. E aí ele entrou numa base de questionamento com o Senhor. Se o Senhor é conosco, então por que está acontecendo isso? Por que está ocorrendo aquilo? Ele já indagou que o povo do passado, né? O povo do passado falava que Deus dava escape. Porém aqui, Gideão estava sendo chamado para um grande desafio, que vamos ver mais na frente. Ele estava sendo chamado para um desafio. Oi, Adriele, boa noite. Seja bem-vinda, a paz do Senhor. Então, na medida que o Senhor chamou ele, falou que era com ele, ele questionou. Ele questionou. Então, em cima do questionamento, o Senhor não argumentou. O Senhor só falou para